Leitura do PIB no Brasil do quarto trimestre de 2024. Agora, aqui no nosso Morning Call, 10 de 3 de 2025. Bom dia a todos, ótima semana para todos, sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Sim, falamos de economia, mercados e educação financeira aqui por este canal. Vamos lá, vamos iniciar a semana então, conferir aí o que vai agitar o mercado nessa semana. Bom, vamos lá, começando então pelo cenário macro, né? Como sempre, vamos falar um pouquinho aqui de China. A balança comercial da China registrou um superávit de 170 bilhões de dólares em fevereiro, ficou acima das expectativas, que eram de 147 bi. Tá? O resultado foi impulsionado principalmente pela queda de 8,4% nas exportações em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as exportações cresceram 2,3%, né? Caiu as importações, afetou o Brasil, parou de importar tanto aço e outros materiais que importa do Brasil, enquanto as exportações deles cresceram ali 2,3%. Então a gente vê que a China vem com dificuldades, né? Esse resultado ele é de um superávit, mas ele provém de uma queda nas importações, tá bom? Zona do euro, PIB do quarto trimestre de 2024, segunda-feira está engrenando, tá, pessoal? Avançou 0,2% no TRI, acumulou uma alta de 1,2% em 12 meses, superou expectativas. O emprego registrou crescimento de 0,7% em comparação com o quarto TRI de 2023. No México também o índice de preços ao consumidor subiu 0,28% em fevereiro. Resultou também uma alta anual de 3,77% acima das projeções. Então, zona do euro e México ali, já temos os dados. E agora nos Estados Unidos, o relatório Payroll, que é um relatório de criação de postos de trabalho, tá? Ele informou 151 mil novos postos de trabalho agora em fevereiro, ficou abaixo das expectativas, né, que eram de 159 mil, ele criou 151 mil. Além disso, também a taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu para 4,1% e os salários também, o salário médio por hora, ele cresceu 4% na comparação anual. Esses dados eles dizem que o mercado ali de trabalho dos Estados Unidos está menos dinâmico do que o esperado e reduz um pouco dessas preocupações em relação à inflação por lá, tá? Agora sim, chegamos no Brasil, vamos esmiuçar aqui, destrinchar os números do PIB, né? O PIB do Brasil do quarto trimestre de 2024 veio positivo, cresceu 0,2% no trimestre, aquém, né, do que se esperava, tá? Ele acumula uma alta no ano de 2024 de 3,6% em 2024, né? Claro, falei bastante aqui em relação a esse crescimento, que é um crescimento estimulado, e sim, foi um crescimento feito, né, para acontecer ali. Mesmo assim, ficou abaixo das projeções, porque parece que o negócio já não está dando mais tão certo, né, os estímulos ali financeiros, e o resultado então reflete o desempenho negativo da agropecuária. A agropecuária foi bastante penalizada agora no finalzinho do ano passado, né, caiu 2,3% no trimestre e desaceleração em vários setores da indústria e dos serviços. Vamos começar então pela indústria, né? O desempenho foi heterogêneo, não foi um desempenho homogêneo, né? Vamos lá, as indústrias extrativas avançaram 0,7% e as indústrias de transformação desaceleraram, né? Então a gente continua ali com a venda de commodities, né? O produto final acaba não indo para frente para cá. Passando então de uma alta, tá? Isso na indústria de transformação, passando de uma alta de 1,3% no terceiro TRI de 2024, enquanto estava sendo estimulado ali a economia, principalmente através de incentivos fiscais ou renúncias fiscais,
e caiu para 0,8 no quarto tri. Então, continua positivo, mas teve uma queda sensível. O segmento de eletricidade, de gás, de água e esgoto e gestão de resíduos recuou 1,2% agora nessa leitura. Impactou o desempenho também, esses, né? Impactam o desempenho em geral da indústria, tá? Em contrapartida, a construção civil recuperou-se, né? Teve um crescimento de 2,5% no trimestre. Seguindo também para a parte de serviços, desacelerou de forma generalizada, com alguns segmentos registrando contração, as atividades de informação e comunicação 0,4% negativo, as financeiras de seguros e relacionados, né, produtos relacionados 0,3% negativo. Essas foram as que tiveram os piores desempenhos. E também o destaque positivo na área de serviços ficou com o transporte, armazenagem e correio, que cresceu 0,4%, ok? Números também do PIB do quarto trimestre de 2024 indicam sim uma desaceleração mais intensa na margem. Essa tendência ela já está sendo observada de forma mensais, nas leituras mensais de atividades. Esse enfraquecimento, inclusive, pode, né, evidentemente, trazer menos pressão para a inflação nos serviços, permitindo então que talvez o Banco Central possa ter uma abordagem mais cautelosa em relação à taxa Selic, né, à taxa básica da economia. Quem sabe então encerrando ali ou encurtando esse período de alta da taxa Selic. A confirmar, tá? Eu acho que sim, como eu já vinha dizendo há muito tempo atrás, né, lá desde o começo, que o crescimento estimulado da economia uma hora ia realmente se encerrar e a gente vê que talvez seja isso, todos os dados apontam para isso, não só esses que eu li aqui, mas muitos outros também falam nesse sentido. Força Brasil. Bom, vamos lá, mercados asiáticos então de bolsa, bora para as bolsas então, mercados asiáticos, Japão caiu 2,26%, caiu bem, Coreia do Sul recuou 0,49%, Índia fechou estável 0,03% positivo e lá na China teve uma queda de 0,25%. Isso no último pregão, tá pessoal, na sexta-feira. Na Europa, os principais índices se encerraram em baixa, né? O DAX na Alemanha caiu 1,75%. O Eurostock, que reúne o Eurostock 50, né, que reúne as 50 maiores empresas da zona do euro, fechou 0,76 de recuo também, e na França a perda foi de 0,94%. Perdão. Nos Estados Unidos, o desempenho foram mistos. A bolsa velha Dow Jones avançou 0,52, S&P, que é as 500 maiores, S&P 500, recuou 0,55 e Nasdaq, que é a queridinha bolsa da tecnologia, subiu 0,70%. No Brasil, o pregão foi de uma boa alta, fomos aos 125.035 pontos, com alta de 1,36%. Destaques de alta do Ibovespa na sexta-feira ficaram com Brava Energia 10,82 de alta, Magazine Luiza subiu 10,55, as maiores quedas ficaram com TOTS, caiu 1,93 e Embraer 1,39. Bora para a renda fixa então, para se encaminhar para o nosso final, como sempre. Taxas dos tesouros americanos tiveram movimentos de alta, tá? Os rendimentos de 10 anos dos Treasuries subiram para 4,32% ao ano, enquanto o de 2 anos subiu para 3,99%, ok? E falando de juros futuros aqui no Brasil, encerraram com uma forte queda no último pregão, principalmente nos vencimentos mais longos, refletindo os dados abaixo do esperado do PIB, quarto trimestre, relatório de empregos dos Estados Unidos, tudo isso que a gente falou aqui acima contribuiu para o fechamento das curvas de juros, tá? A leitura mais fraca também de atividade econômica
gerou expectativas de um aperto monetário menos intenso pelo Banco Central, o que falamos aqui também em minúcias, né, assim por se dizer. Então vamos lá. No fechamento, então, o DI janeiro de 26 caiu para 14,74, janeiro de 2027, 14,57, e o janeiro de 31 foi reduzido então para 14,65, ok? Esse era o vídeo de hoje, então, claro, se você gosta aqui do nosso conteúdo, considere-se, por gentileza, se inscrever no nosso canal. Claro, esse canal ele foi criado especificamente para fazer uma comunicação matinal com os meus clientes, mas agora também aberto a todos. Então, se você quiser participar, fazer parte aqui da nossa comunidade, vem, se inscreve e fica conosco sempre, tá bom? Um forte abraço a todos, um bom dia, boa semana, bons negócios, vamos que vamos. Abraço. Tchau. Here we go.